do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Segundo domingo da Páscoa, estamos aí nesse tempo em que podemos meditar na palavra, a gestação da igreja. Também estamos no tempo de viver um otimismo maior. Cristo venceu a morte e que isso deve nos inspirar também a vencermos as nossas amarras, os nossos problemas. Como vencê-los? Com certeza, a palavra de Deus nos trará alguma luz. Então, para bem celebrarmos os mistérios pascais, vamos reconhecer humildemente nossas faltas e juntos, nós aqui e você aí em casa, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Rezar por todos os nossos membros engajados nas pastorais, irmãos e irmãs nossos, leigos e leigas, que mesmo na inatividade permanecem conectados, unidos espiritualmente às suas equipes, a seus projetos, a seus anseios de evangelização.
Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem se murcha, e que é reservada para nós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para nós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos.
Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início da celebração, lá naquela pequena recordação da vida, eu usei um pensamento, uma expressão, dizendo que o tempo pascal, ou no tempo pascal, tempo em que estamos celebrando as missas agora, a igreja, na liturgia, vai sendo gestada. Então é isso. Nós estamos vendo aqui como que o embrião da igreja sendo gerado. Serão 7 semanas de tempo pascal, até que sim, quando a igreja, como um bebezinho a ser dado à luz, terá o seu momento de nascer, Pentecostes. Mas ainda não é esse momento. Embora aqui já haja, como há no DNA, as principais características de todo ser humano, há, na liturgia de hoje, as principais características da igreja que está sendo gestada. E começa tudo com a página do Evangelho. Mas antes, um alerta: eu não vou comentar nessa missa a segunda leitura, a carta de São Pedro, mas recomendo que a carta de Pedro, a segunda leitura desse segundo domingo da Páscoa, seja a sua oração desta semana. Em casa, sozinho ou em família, releia a carta de São Pedro hoje proclamada. Não importa se você já está com todos os sacramentos, já é adulto na fé, casado, pai de família, ou se você está ainda lá na Eucaristia, na catequese de Eucaristia, enfim, não importa. Faça da carta de São Pedro, nesta semana, a sua leitura espiritual. Dito isto, vamos ao Evangelho. E aí no Evangelho nós temos como que esse momento de geração da igreja. Quais são os elementos que configuram a identidade da igreja? Estão nas palavras de Jesus. Está no contexto dos apóstolos. Primeiro, o contexto dos apóstolos, eles estavam reunidos. Isso é elemento identificador da igreja. Reunidos ali fisicamente, no mesmo lugar, mas hoje, pelos recursos que nós temos, poderíamos estender essa reunião pelas redes sociais. Por que não? Então tá, estando reunidos, mas estar reunidos não basta. Porque mesmo que estejamos reunidos no mesmo lugar, o que é que vai interligar cada um de nós? É nas palavras de Jesus que isso chega. Jesus se mostra àquele grupo de apóstolos e discípulos reunidos, e a primeira coisa que ele concede a eles é a paz. Diz Jesus: a paz esteja com vocês. O papel da igreja, ou a igreja tem sua identidade na paz. Reunião de igreja não pode gerar desconforto. Proclamação de fé não pode gerar divisão.
A igreja tem o papel de reunir e pacificar. Mais adiante, então eles se alegram com essa paz, respiram mais aliviados. Jesus está vivo, eles estão ali com ele, o mestre voltou. Então Jesus, uma vez que já instalou a paz no coração, então aí ele dá o segundo elemento. O segundo elemento que vai ser também identificador da igreja. A igreja então tem que gerar paz nas pessoas reunidas e a igreja tem que exercer a missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Não basta se reunir, é preciso expandir. Essa é a dinâmica da igreja. A gente se reúne, encontra Jesus, recebe a pacificação do Senhor, mas preenchidos disso, devemos permanecer fiéis ao mandato de Jesus, saímos em missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A igreja se identifica pela paz e pela missão. Não é uma pandemia, não são as diferenças sociais, não é o distanciamento das pessoas que vai impedir de a palavra ser proclamada. Veja o que nós estamos fazendo. Mas não basta só sair em missão. É preciso sair em missão morrendo para si, para que viva em cada missionário o Espírito Santo. Por isso Jesus, no terceiro momento, diz a todos: recebam o Espírito Santo. E recebam o Espírito Santo não só para terem as qualidades de um bom pregador, os adjetivos positivos de quem tem fé, não só para isso, mas principalmente, recebam o Espírito Santo para perdoarem os pecados. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Então, a igreja se identifica na paz daqueles que se reúnem assim. A igreja sai em missão, ela é portadora do Espírito Santo, e esse Espírito Santo tem um objetivo fundamental, é gerar o perdão. E aí a gente fecha o pensamento inicial dessa identidade da igreja. Não existe paz se não houver perdão. No meio tem a missão. A missão é ferramenta, mas a paz de Deus se concretiza quando os filhos de Deus se perdoam. Essa é a identidade da igreja. É dessa identidade que, de início, Tomé não fazia parte, ele estava ausente, ele não tinha recebido esse elemento todo, essa identificação com Jesus. Ele estava ausente, por isso ele duvidou, por isso ele resistiu de início em acolher aquela boa nova. Tem muito Tomé espalhado por aí, né? Muito Tomé. Tem muito Tomé por aí. Tem Tomé que duvida, tem Tomé que critica, tem Tomé que questiona. Ok. Sabe, o Tomé tinha nisso uma virtude. Nós não podemos ser meramente passivos, faquinhas de presépio. Não, isso não é bom. É importante que, como Tomé, nós saibamos o que queremos mesmo. Nós tenhamos objetividade. Ele foi objetivo. Um pouco rançoso, mas foi. Se eu não colocar a mão no seu lado, eu não vou acreditar. Eu posso até entender que nas palavras de Tomé está um pouquinho o espírito da ciência. A ciência busca evidências, constatação, objetivamente. Tudo bem. Então, 8 dias depois, Tomé estava com eles, mas olha,
isso é interessante. Se por um lado a gente tem o direito de duvidar, por outro lado, se eu ficasse duvidando eternamente, sem dar o passo de me colocar junto com os outros, a minha dúvida não seria busca da verdade, seria prisão. Mas quando eu duvido, mas ainda duvidando, eu dou o passo. 8 dias depois, Tomé estava com eles. Ele, apesar das dúvidas, ele se permitiu constatar o que os outros estavam já afirmando. Então, aí sim, naquele momento, ele deu o passo, ele criou a condição, ele se permitiu. E aí, ele encontrou o Mestre. Houve a dúvida, como uma dúvida cartesiana, uma dúvida provisória, necessária, mas uma dúvida para buscar a verdade. E a verdade foi encontrada diante de Jesus. Interessante os adjetivos com o qual Tomé trata Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Essas duas qualidades, esses dois títulos, digamos assim. Meu Senhor, porque resolveu as minhas questões. Jesus é Senhor, porque Ele conseguiu redirecionar a vontade, o entendimento de Tomé. Ele é Senhor. Mas isso, muitos homens podem ser. Não, mas Jesus é Senhor e Deus. Meu Senhor e meu Deus, porque não basta só o encontro de vontades. Às vezes a vontade de Deus não é a nossa, mas quando a vontade é de Deus, nós entendemos que Ele é Senhor. Pegou? Não vou repetir isso nunca mais na minha vida, né? Mas está aí gravado, então depois vocês voltam. Né? Enfim, feito isto, aí nós vamos para a primeira leitura. É o contrário, a liturgia pascal ela é o contrário, ela começa de trás para frente, porque veja, primeiro a gente tem que ter o nascimento da igreja com os apóstolos ali reunidos, depois a gente tem os apóstolos em Atos dos Apóstolos, abertamente falando da fé. Eles estavam já formando uma primeira comunidade, uma comunidade que era fiel na fração do pão, no segmento do ensinamento dos apóstolos, na partilha fraterna, na oração. Veja, fração do pão, fidelidade ao ensinamento dos apóstolos, oração constante, partilha fraterna, tudo isso só é possível se eu encontrei a paz. Se, encontrando a paz, eu me faço missionário. Não missionário de mim mesmo, mas missionário de Jesus. E isto é agir no Espírito Santo. Por fim, gerando perdão. Aqueles homens eram homens e mulheres curados. Ficou para trás a negação de Pedro. Ficou para trás o sofrimento de Jesus. Ficou para trás a cruz solitária de Jesus, na qual nenhum dos 12, exceto talvez o discípulo amado e Maria e tal, estiveram ali. Os outros todos sumiram. Não, essa ausência foi superada. Eram homens e mulheres novos, curados. Curados porque encontraram a paz de Jesus, perceberam o dever da missão, perceberam que a obra não era deles, era do Espírito Santo em Cristo, e perceberam que essa obra começa, se faz, se identifica pelo perdão. Por isso eles partilhavam o pão. Por isso eles rezavam juntos. Por isso eles eram atentos ao ensinamento dos apóstolos. Por isso eles tinham
vida fraterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos agora preparar nosso altar e que nós possamos ter assim, nesse momento, toda a nossa igreja particular de Ribeirão Preto. A leitura dos Atos dos Apóstolos, ela é também a inspiração para os pilares que a igreja tem vivido no Brasil e, de modo especial, em nossa arquidiocese. O pilar da palavra, que representa toda a evangelização, a iniciação à vida cristã. O pilar do pão, que justamente é a vida litúrgica, a vida espiritual que nós todos devemos buscar e viver. O pilar da caridade, pois sem vida de partilha a nossa fé pode se tornar uma contradição. E o pilar da missão, justamente também apontado pela leitura do Evangelho e que desde o início da igreja marca a identidade da nossa fé. Por tudo isso, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde possamos, Senhor, apresentar-vos o sacrifício que vos seja agradável, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me de meu pecado. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. A nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo muito respeitoso, queremos aqui rezar por todas as vítimas da Covid-19 e também todos aqueles que, trabalhando nessa pandemia, acabaram também falecendo. Com todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O rito da comunhão abre, dentro da liturgia, um bloco especial da própria liturgia, bloco que nos prepara para essa comunhão eucarística íntima. Então, tudo o que faremos agora, até a oração depois da comunhão, é comunhão espiritual. Nesse sentido, já começa a sua comunhão espiritual em sua residência. Que assim possamos viver intensamente este momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Você aí em casa, se puder, olhando para a Eucaristia, repita a antífona da comunhão que vou aqui recitar, conforme João 20. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Todos. Estende a tua mão e toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Só lembrar aí e agradecer também, não é? No domingo de Páscoa tivemos a nossa celebração e logo uma espécie de passeio com o Santíssimo Sacramento, como muitas outras paróquias também fizeram. Mas assim, aqui na paróquia São Pedro, de modo muito especial, muito carinhoso,
foi muito bonito perceber a expectativa das pessoas, que ali na frente de sua casa, alguns até montaram um altarzinho, outros não fizeram isso, mas estavam ali esperando, a partir do momento do fim da missa, que passássemos por ali. Foi um momento muito bonito, presentes de sintonia, melhor dizendo, do povo de Deus aqui na região paroquial, com o sacramento que estávamos celebrando, com Jesus Eucarístico principalmente. Este exemplo de comunhão espiritual, eu acho que ele se estende por todos aqueles, ou a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, mesmo que mais distante, mesmo que não podendo aí ter manifestado a fé daquela forma. Nós todos carregamos esse DNA da fé, que nós possamos deixar gestar em nós, crescer em nós, esta fé ainda embrionária, como no tempo pascal, para que no tempo certo a gente possa realizar a missão, a gente possa se encontrar no perdão e celebrar juntos futuramente a Eucaristia. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, pelo qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças